Você já passou por algum momento onde você se sentiu emocionalmente frágil, assim, ou teve alguma dificuldade nesse sentido? Cara, não muito. Não sei se seria mais pelo meu estado, porque não sei se vocês sabem, eu sou autista. Fui diagnosticado com autismo há poucos anos e estou sendo acompanhado por um neuro fantástico agora tem alguns meses também. Então, depois eu quero saber como é que foi o diagnóstico, como é que foi isso. Eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, então eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de convívio. Então, eu sempre fui uma pessoa que evitei muito contato, sempre fui uma pessoa que gostava mais de ficar no meu canto, brincar do meu jeito, fazer as minhas coisas, estudar do meu jeito, treinar. Então, esse convívio social não foi algo que me atrapalhou, entendeu? Foi algo que eu vi que ficava um pouco mais confortável para mim. E a minha vida toda foi assim. Tanto que eu falo que o autismo ele foi meio que mascarado, porque eu era atleta de alta performance e eu me comportava como um. Então, essa pessoa geralmente não tem muitos amigos, foca no esporte, gosta daquilo, faz com convicção, e era eu, entendeu? E esse autismo que chama de autismo de alta performance, que também é chamado de síndrome de Asperger, geralmente é muito difícil detectá-lo quando criança. Por quê? Geralmente é uma pessoa que ela tem uma capacidade de inteligência boa, então essa deficiência de comunicação social ela é compensada que a gente faz uma fuga na nossa capacidade cognitiva e na nossa inteligência. Então a gente compensa uma coisa na outra. Então às vezes a fala não atrasa, você não tem problema motor, seu desenvolvimento na escola às vezes não fica atrasado. Então isso às vezes passa por alguns períodos despercebido. Só que o autismo ele é muito caracterizado pela dificuldade de interação e comunicação social. Aí quando entra na adolescência e na fase adulta não tem jeito. Tem que se relacionar com pessoas, você faz reunião, você faz networking, você tem namorado, namorada, cônjuge, etc. Então são coisas que atrapalham toda essa parte de interação e comunicação social. Mas como é que é você que vive na pele isso, né? O que você sente uma dificuldade social, por exemplo? É meio que eu não gosto de interagir. Então as pessoas às vezes falam assim, eu queria interagir, mas eu não consigo, para mim tanto faz. Eu ficar no meu mundo é algo confortável para mim. Porque lugar muito cheio é algo que me incomoda, lugar que tem muitos barulhos é algo que... É meio que a minha mente é mais sensível a alguns tipos de estímulos. E meio que algumas pessoas têm que ter um evento muito grande para gerar uma pane, tipo uma tela azul na mente. Dependendo do ruído que tem na mente, eu tenho um distúrbio de sensibilidade. Às vezes, alguma coisa gera um gatilho que minha mente para de funcionar. Então, muita gente, muita fala, conversas que não são muito do meu interesse, tá com pessoas, às vezes, que não fazem sentido, ter tipos de reuniões, relações, às vezes, que não faz sentido para mim. Pra quê, né? Então, tipo assim, literalmente pra quê? Só que a vida é muito mais do que eu quero. A vida é o que realmente precisa ser feito. Como a gente vive em cooperação, a gente precisa se relacionar com pessoas. Então, ao longo, principalmente ali do final da minha adolescência, fase adulta, comecei a sentir muito, porque eu sentia que eu não queria, mas eu precisava me relacionar com as pessoas. E a minha comunicação sempre foi muito prejudicada. Como a interação social é prejudicada, a capacidade de comunicação verbal também geralmente é muito prejudicada. Primeiro que às vezes eu não consigo colocar para fora aquilo que eu estou pensando. Minha mente tem uma maneira de pensar e eu não consigo verbalizar aquilo. E segundo, às vezes, que eu falo coisas às vezes que eu não gostaria de ter falado. É meio que como fosse um impulso elétrico. Não tem uma via neuronal, tem uma via elétrica. Eu pensei e falei. Então, independente se eu conheço você há muito tempo, se eu conheci agora, se eu pensar alguma coisa sobre você, isso é extremamente verdadeiro. Eu vou e falo. Às vezes falo coisas que eu não deveria falar. A minha noiva às vezes fica louca comigo, porque teve uma vez que a gente foi numa festa de Ano Novo e tinha alguns grupos de amigos lá e tinha uma menina que não estava muito confortável com as outras meninas. Tava meio que não estava muito sendo amigável. E aí, depois de um grupo que a gente montou com outros amigos no WhatsApp, eu fui e soltei uma coisa assim, e ela, não, você não pode falar isso, pelo amor de Deus, apaga, pelo amor de Deus, não deixa ninguém ver. Aí eu falei, por quê? Tipo, coisas que pra mim são, eu pensei, eu falei, às vezes eu penso alguma coisa de alguém, você fala, pô, não vou falar isso. Deixa eu segurar, acho que é melhor não falar. Às vezes eu penso alguma coisa, eu vou e falo. Sempre? Então, ou você tem algum freio? Hoje em dia eu consigo controlar um pouco, só que, vou te falar aqui, eu controlo uns 20% de tudo.
Eu sempre falo com as pessoas, ó, se eu falar alguma coisa, eu sou 100% verdadeiro, tenho autismo, eu tenho impulso, eu vou e falo. Não é por mal. Não é porque eu quero te magoar. Porque às vezes a gente fala assim, consigo segurar. Mas se eu quiser, eu vou falar para poder machucar aquela pessoa. Às vezes eu não estou muito bem com ela, ou estou numa discussão e perco o freio. Comigo é normal. Estou conversando com alguém, se eu falo, eu vou e falo na maior espontaneidade. Não é por mal que eu falo, mas sai. E depois dos 2, 3 minutos eu falo, caramba, eu falei aquilo, não era para falar. Tipo assim, o processo de racionalização, de consciência daquilo vem muito depois do que aquilo acontece. Entendeu? Então, é algo que atrapalhou e ainda atrapalha muito. Então, geralmente, quando algumas pessoas geram algumas discordâncias, eu sou extremamente incisivo no momento. Então, não fico deixando para depois. Isso me mostra que eu sou verdadeiro, que eu não minto. Só que, às vezes, tem momentos que eu poderia segurar. Só que eu ainda não é que eu não consigo, eu ainda não consegui ter essa capacidade de controle de uma forma totalmente desse impulso de falar. Hoje em dia, sou extremamente regulado, então as pessoas falam assim, você nem parece que tem autismo, sério. Hoje você dá palestra, você consegue ir em eventos e tudo mais. Porque a gente tem um processo também de mascaramento. Então, a gente não deixa aparecer, mas nos momentos que a gente está mais sozinho, a gente acaba gerando aquela descarga, a gente sente aquele pane na cabeça que a gente acaba ficando na hora, só que a gente não demonstra naquele momento. Interessante, cara. Então, o autismo a gente fala que é um distúrbio da sensorial. Por isso que a gente acaba tendo preferência em fila. Você fala, por que o autista tem preferência em fila? Às vezes o mercado está extremamente cheio, o local está extremamente cheio, aquilo ali irrita e deixa o autista fora de si. E às vezes eu, por estar irritado, pelo ambiente estar me bugando a cabeça, às vezes eu sou grosso com uma pessoa que eu não precisava ser. Então, se eu tenho uma fila preferencial onde eu não tenho tanto contato com as pessoas, eu passo mais desapercebido, eu consigo, às vezes, fluir minha vida de uma forma mais tranquila. Então, as pessoas, às vezes, que elas, tipo assim, eu consigo, tô numa fila, pô, que saco tá nessa fila aqui, mas tá, estamos aqui, vamos esperar. O autista meio que ele descontrola. Então, se alguém fala com ele alguma coisa, ele explode. Ou ele sai de si, alguns autistas um pouco mais dependentes de suporte, às vezes tem autolesão, sai gritando, sai quebrando tudo, porque é meio que a mente descontrolou e ele não consegue saber o que ele vai fazer a partir daquilo ali. É meio que um processo instintivo de descarga daquele excesso de estímulo que deu na mente. E como é que foi o diagnóstico? Como é que chegou na conclusão? Quem me ajudou foi minha noiva, porque nunca suspeitei de nada, tive meu primeiro relacionamento, tinha as adversidades de casal, e aí com ela sempre tinha alguns atritos assim, um pouco mais severos, e tem a vez que ela fala assim, você estoura por nada, a gente tá conversando de boa aqui, de repente você vai do 8 a 80 de uma forma muito rápida e sem necessidade. Eu acho que você pode ter alguma coisa, e ela, muito curiosa, foi estudar, eu acho que você pode ter um autismo. E ela botou uma pulga atrás da cabeça minha, eu falei, tô com ela desde 2017, foi em 2018 isso, entendeu? Então eu tava com 21 anos, 20 para 21 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu fui no psiquiatra, nessa época minha mãe foi até comigo, e o psiquiatra chegou e falou assim, você pode ter algum traço, mas você precisa, você estava em Vitória ainda, em Espírito Santo, você precisa ir para São Paulo, precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para poder fazer esse diagnóstico, mas não tem muita coisa para poder ser feita. Eu falei, ele meio que me deu um diagnóstico, não tem muita coisa para ser feita, então não vou procurar mais nada. E fiquei de 2021 até agora há pouco, 2018 até agora há pouco, sem buscar muita coisa. Eu falei, eu vou fazer por mim. Então, a partir disso, eu comecei a buscar métodos para eu conseguir melhorar a minha capacidade de interação social, a minha comunicação, a minha capacidade de conseguir se relacionar com as pessoas e suportar um pouco mais esses gatilhos. Eu falo que fosse uma terapia de estresse. Então, me coloquem, às vezes, gatilhos estressores. Eu sei que vai me dar alguma coisa, mas às vezes falo assim, eu preciso passar por isso para ver se eu consigo suportar e aumentar o meu limiar. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo, às vezes dá tilt na cabeça, mas falo, faz parte, entendeu? Como é que tá sendo para você participar de um podcast? É muito tranquilo. Tô muito confortável, eu tô com fone de ouvido, abafador de ruído, então não tem um ruído me atrapalhando. E é uma conversa de um assunto que eu gosto. Então é algo que a gente vai, igual eu te falei, eu vou aprofundando, eu vou chegando em linhas lateralizadas, eu vou indo, eu falei, às vezes se precisar a gente me toma pro caminho de volta que a gente vai aprofundando de uma forma bem intensiva no que a gente está direcionando. Cara,